Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Que possamos aproveitar então este ensejo maravilhoso divino em que todos estamos aqui, buscando sempre melhorar, buscando sempre querer algo de melhor para a gente, né? E para aqueles que estão em nossas vidas, que estão conosco, os nossos familiares, aqueles que amamos tanto. Pois não basta somente querer que eles estejam aqui junto conosco. Primeiramente, eles têm que estar aqui, nos nossos corações, para que possamos depois trazê-los eles para cá. O que quero dizer com isso? Que em primeiro lugar nós temos que exemplificar o que Jesus nos mostrou e o que estamos vindo aprender na casa. E aí sim, com o coração aberto, aquecido para eles aperceber-se-ão que estarão vindo à casa de caridade e receberão aquilo que estamos recebendo. E aí sim perguntaremos as bênçãos de paz e de luz que favorecerão a estarmos realmente buscando o amparo da espiritualidade maior. Ter a espiritualidade maior junto conosco é maravilhoso. Termos Jesus como exemplo é divino. Agora, seguir os exemplos deles realmente é magnífico. Então, que possamos seguir os exemplos, possamos seguir as obras e os benefícios que a espiritualidade maior nos passa, para que possamos prosseguir sempre em frente, sempre caminhando, porque retroceder jamais, gente. É só para frente, não temos como retroceder. Então, para frente iremos para sempre, para a eternidade. Bom? E hoje quem vai fazer a palestra é a nossa irmãzinha Alcione, tá bom, gente? Alcione vai nos passar a palestra dela de amor e de carinho. Ela sempre vem aqui nos brindar com lindas palestras. E todos nós recebemos essa nossa irmã com muito, mas muito amor e carinho, pois ela vem fazer a palestra e não só vem fazer a palestra, né? Ela vem também deixar a sua palavra, seu carinho, a sua amizade, como sempre ela nos faz, né? E é por isso que a gente sempre fala, quando a gente for embora, não sai correndo, né? Vamos lá nos abraçar, vamos nos beijar, vamos conversar com o palestrante. E é para isso que a gente vem aqui, né? Para receber, para doar e para aprender. Então a gente vai aprender com a Alcione. E para aprender com a Alcione, ela vai falar de um tema hoje muito importante. Hoje ela vai falar sobre humildade. E por incrível que pareça, ontem o espírito da noite falou-nos para que estejamos falando sobre humildade. Então ele ele falou aqui, conversou lá com a Alcione antes da semana, vai falar humildade. Então, tenha uma boa palestra, Alcione. Obrigado por você ter vindo, muito obrigado mesmo. Boa tarde a todos. Boa tarde, de nós. Eu sempre gosto de agradecer, inicialmente, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Conversando, na verdade. Não é uma palestra. Eu acredito que eu queira colocar para vocês, espero que eu coloque no coração de vocês temas, para que depois vocês, em casa, comecem a refletir e sentir. Só isso, né? Porque existem temas que são tão caros a nós e que muitas vezes a gente passa o dia a dia, passa a existência, mas não se dá conta do quanto é importante a gente vivenciar determinadas virtudes que assim foram colocadas por Jesus, fazem parte da vida, fazem parte daquela sementinha que a gente carrega lá dentro, que Deus assim colocou em nós e que nós temos que regá-la para que ela cresça, para que ela frutifique, para que ela se fortaleça em nós. A humildade é isso. E assim, como eu estava falando para a Sandra, lendo a respeito, estudando a respeito, eu comecei a ver o quanto é difícil nós identificarmos o que é realmente a humildade. Falar é fácil. Apontar o dedo para o outro, mais fácil ainda. Falar que o outro não é humilde, falar que o outro é humilde é mais difícil. Mas falar que não é humilde é para conosco mesmo. Mas a gente sabe o que é ser humilde. E infelizmente,
talvez até por uma colocação da língua portuguesa, e que a gente termina interpretando determinadas palavras dubiamente. Existem pessoas que interpretam a palavra humildade como se fosse uma coisa vã, uma coisa pequena. Mas como eu li em Joana de Ângeles, aqueles que não sabem, que não têm a capacidade de alcançar o verdadeiro significado da palavra, e ter um entendimento para si, ele termina dizendo que quem é humilde é fraco. Pronto, tira de lado. Não quero ser humilde, vou ser orgulhoso. Dá mais certo. E na verdade não é assim. O humilde, ele pratica em si, e ele pratica na vida a pureza do coração, os sentimentos, que os sentimentos transbordem dele, mas transbordem de uma maneira fácil, de uma maneira leve, de uma maneira amorosa, que ele não se prenda em determinados dogmas, em determinadas regras mundanas, porque tudo isso passa. Como diria Jesus, entrará no reino dos céus aquele que se assemelhar a uma criança. E o que a criança ela carrega? Ela carrega a pureza, ela carrega a inocência, ela carrega a alegria. A alegria vem do coração. E tão importante a gente apoiar uma criança nossa dessa forma. Ou seja, seja criança realmente, mas cresça com isso no seu coração e seja assim também. E não, muitas vezes a gente, com a ânsia de crescer, a gente cresce de maneira inadequada. Como? A gente quer crescer para o mundo físico. Então a gente quer ser mais, no nosso modo de entender, mais capaz que o outro, mais poderoso que o outro, ter mais condições financeiras que o outro, mandar mais que o outro. E alguns, infelizmente, até querem pisar mais no outro, porque se sentem poderosos e não veem que isso é sinal de fraqueza. É exatamente o contrário. E aí, o que me fez falar de humildade foi exatamente aquela passagem do Evangelho em que Jesus, com seus apóstolos, eles se reúnem para fazer a última ceia. Os apóstolos naquele momento não sabiam que era o último momento. Até porque nós, enquanto encarnados, a gente não se dá conta que na maioria das vezes, a maioria dos nossos encontros, pode ser que seja o último. Por isso que a gente tem que aproveitar o momento presente ao máximo. Sempre. E ali, quando Jesus se reúne com seus apóstolos e começam a conversar, a cear, ele reparte o pão, dizendo que ali simbolizava o seu evangelho. Ele oferece vinho para os seus apóstolos, dizendo que ali é seu sangue. Mas é o quê? Seu sangue, é a renovação, na verdade. Porque o sangue não nos renova o tempo todo, ele trabalha o tempo todo. Nós também temos que nos renovar, crescer, E ele vai conversando e mostra e começa a conversar com eles, demonstrando que vai ser o último momento, estão chegando os derradeiros momentos, e que ali seria o último momento de encontro deles. Mas ele começa a falar também da perpetuidade da vida, que viria o Consolador prometido para que eles conhecessem mais a respeito, não só eles, a humanidade conhecesse mais a respeito, das leis de Deus, que tudo que ele ensinou até ali, tudo que ele passou, que ele ali naquele momento ele estava pedindo para que esses irmãos
os apóstolos ajudassem a todas as outras ovelhas, que ele tem muito mais ovelhas a ajudar. E ali ele não estava falando só dos encarnados, a gente via claramente que ele falava também dos desencarnados, todas as suas ovelhas. E, como sempre, nós, enquanto encarnados e crianças que não prestam muita atenção na lição, eles começaram já a desvirtuar a conversa. Então, a seu benefício, né? Então, quando ele fala, né, do reino de Deus, né, que a glória do reino de Deus, eles começam já a pensar nos momentos gloriosos. Então, ou seja, cada um começa a conversar entre si quem seria o maior no reino de Deus naquele momento. Então, ou seja, peraí, eu sou melhor do que você, eu sou melhor do que você. É uma conversa que ali não foi a primeira, né? Porque já há relatos de outras oportunidades em que os apóstolos sempre tiveram essa disputa de quem era o melhor ali. E quem seria o herdeiro, né, das palavras de Jesus ou da missão de Jesus. Sem saber que, na verdade, é uma missão muito difícil. Eles viram isso depois, na prática. Mas até então, como crianças ingênuas, eles não tinham essa ideia. Eles ainda achavam que tinham que triunfar. Porque nós ainda somos muito imediatistas e a gente acha que a gente tem que triunfar. Então, eu acho que eu hoje fiz um curso, amanhã eu já tenho que encontrar um emprego que me remunere muito bem, para que eu possa adquirir muitos e muitos bens. Eu não vejo que, muitas vezes, esse curso ele vai ser a porta de entrada para algo muito maior. Que essa profissão, ela tem que ser muito embasada, muito bem, eu tenho que estar bem qualificada para trabalhar e ajudar o outro. Que a recompensa financeira ela vem aos poucos, com muito trabalho, com muita dedicação, que muitas pessoas lutam para crescer e elas só conseguem alguma coisa materialmente, às vezes depois de décadas. A gente não entende dessa forma, a gente quer tudo para ontem. E se a gente não conseguir, a gente se revolta contra a vida, se revolta contra a sociedade, se revolta contra Deus, contra tudo. Os apóstolos eles não eram muito diferentes da gente, nós somos muito parecidos com eles naquela época. Eles conviviam com a pessoa mais maravilhosa que adentrou aqui o planeta, materialmente falando, e eles não tinham essa noção. E só queriam pedir para si, trazer para si benefícios imediatos. Então, assim, naquele momento, eles falavam o quê? O que eu vou ganhar com isso? A verdade é essa. Tá? Infelizmente era isso, né? Então, ou seja, eu tenho que demonstrar que eu sou poderoso, que eu sou melhor, que eu vou seguir em frente nesse apostolado. Mas eles não viam que o apostolado em si é trabalho, é luta, né? E é trabalho, um trabalho interior. Jesus vendo aquilo e vendo toda essa conversa, se calou naquele momento, levantou, despiu suas vestes e pegou uma toalha, tal como um servo à época, e amarrou na cintura. Ele pegou uma água perfumada que tinha lá do lado, pelo jeito era comum, pelo que deu para entender, ter aquelas águas perfumadas. E ele se abaixou aos pés de cada um dos apóstolos para lavar os pés deles. Se hoje isso já é uma demonstração de servilidade, ou seja, de ser servil ao outro, imagine só àquela época. Principalmente para aquela nação, para aquele povo que tinha tanta sede de poder naquela época e que queriam o Messias poderoso. E ele fala, vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e eu o sou. Eu acho lindo quando ele essas colocações dele, eu sou o mestre, eu sou o Senhor. Mas se eu, como mestre, lavo os pés de vocês,
vocês têm que seguir o meu exemplo. E também, por todo o seu caminhar, lavar os pés daqueles que assim necessitam. Todos ficaram, né, embasbacados. E Pedro ainda falou, não, nos meus pés o senhor não vai lavar, não. Se os meus companheiros deixam o senhor fazer isso, eu não vou deixar. Jesus falou, né? Em outras palavras, ele quis dizer que existem, que se você não me deixar lavar seus pés, é porque você não é digno de ser meu apóstolo. Porque o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor perante os outros. E sabe, gente, existe um momento que a gente tem que saber que é o momento de servir, mas também existe um momento que a gente tem que saber, é o momento de ser servido. Às vezes é necessário. E eu não falo de ser servido, a pessoa vai vir com uma bandeja, me servir. Não, não é só isso não. Porque às vezes você trabalha, você vai num restaurante, o garçom vai te servir realmente. Né? Você está pagando por um serviço para alguém que vai colocar o pão à mesa. Então isso é uma troca aqui da sociedade, tranquilamente, que tem que ser feito realmente. Agora, existem momentos na vida em que a gente está fragilizado realmente. A gente tem que ter humildade para aprender também a ser servido. A gente tem que aprender a servir, mas a gente também tem que entender que existem momentos em que alguém, se Deus quiser, e se a gente for merecedor, que alguém venha para nos servir naquele momento. Então é no momento de fraqueza, no momento de dor, no momento de doença. Se alguém puder nos ajudar naquele momento, é uma bênção. A gente vê, por exemplo, agora falando, né? Por exemplo, uma casa como essa, que tem uma atividade de cura. Existe coisa mais linda nesse mundo do que ter alguém que possa nos ajudar nos nossos momentos de fragilidade? Eu me lembro uma vez, uma cena que eu vi que eu achei lindíssima, que foi numa casa também, onde tinha uma atividade de cura, e uma pessoa estava muito necessitada. A pessoa ali, na hora que ela estava recebendo o tratamento do espírito, naquele momento que a pessoa estava recebendo esse tratamento, essa pessoa passou mal e vomitou. Aquele espírito que estava incorporado no médium, foi lá, pegou uma toalha, limpou a pessoa, não pediu para ninguém, tinha vários trabalhadores na casa, não pediu para ninguém, foi lá, limpou a pessoa, pegou um pano, limpou o chão onde estava o vômito que ali estava depositado, com o maior carinho, com o maior respeito, com o maior afeto, sem nojo. A gente tem nojo de qualquer coisa. Quem somos nós para ter nojo dos outros? Quem somos nós que olha para o outro de maneira como se fôssemos superiores? Isso é um orgulho que a gente vai alimentando em nós e que a gente termina em algum momento da vida se sentindo superior ao outro. Quem colocou isso em nossa cabeça? A gente que vai alimentando esse tipo de pensamento, esse tipo de ilusão. E a gente tem que se afastar disso, porque o orgulho, ele nos leva a caminhos de muito sofrimento, de muita dor. Foi perguntado no livro Consolador qual é o maior obstáculo para que a espiritualidade ajude aqueles que estão passando por algum tipo de necessidade, algum tipo de dor. Os encarnados aqui, né? E a resposta foi a ausência da humildade. Aquele que não tem humildade, é muito difícil de trabalhar para com ele, de atingi-lo, de chegar próximo a ele. Porque realmente nós não temos. Nós trabalhamos muito o orgulho em nós. Nós alimentamos muito o orgulho em nós. Não podemos fazer isso. Eu li uma passagem de São Luís na Revista Espírita e que fala do orgulho e da humildade. Então, assim, é bem pequenininho o texto, assim, o conto, mas é bem interessante. Então, ou seja, dois homens cada um deles tinha um grande loteamento de terra e lá eles produziam o trigo. Um homem orgulhoso e o outro humilde.
O orgulhoso, ele se vangloriava de sua plantação. E dizia, olha que maravilha, minha plantação está cheia de espigas, como ele dizia. E o humilde, a sua plantação ela era um pouquinho menos, não tinha tanta planta assim, diríamos assim. Olhava, via muita terra, pouca plantação. O humilde, ele levantava cedo, ele madrugava, ele ia lá, ele limpava a terra, ele tirava as ervas daninhas. O seu suor irrigava a terra. O orgulhoso, ele já olhava e falava, nossa, que maravilha, não preciso fazer muita coisa, olha que maravilha que está minha terra aqui. E enquanto que o outro se mata de trabalhar. No final, o humilde, ele consegue ver que suas terras, elas estão com um trigo muito forte, muito bonito, brotando. Enquanto que o orgulhoso, ele não se deu conta, mas suas terras estão muito lotadas realmente, mas com joio, mais joio do que trigo, diga-se de passagem. Está tudo misturado ali. Mas ele, na sua ilusão e na sua preguiça, também, de não querer ir lá, né, derramar suor, ele deixou as suas terras serem invadidas pelo joio. Nós também nos iludimos na vida. Quantas e quantas pessoas vivem iludidas, achando que estão fazendo o correto. E na verdade estão seguindo um caminho triste, um caminho que não se sabe para onde vai seguir. Só lá na frente, quando o joio tomar conta de sua plantação, ele fala, e agora? O que eu faço? A vida é trabalho, é luta constante, é suor. É o olhar do outro, né, que às vezes nos discrimina, e tudo bem, deixa ele. Porque a gente se preocupa demais com o outro, com o que o outro pensa da gente, com o que o outro fala da gente. E a gente não se preocupa conosco mesmo, com o nosso bem-estar, com o que nós estamos fazendo para com o outro. E é aí que é o exercício da humildade. A humildade, ela é amiga, ela é irmã, não é nem amiga, ela é irmã da caridade. Andam juntas, trabalham juntas, estão juntas uma com outra. Então, ou seja, para eu ser humilde, eu também tenho que pensar no ajudar ao próximo, o servir o próximo, falando em servir. Os grandes espíritos, essas grandes potências que passaram aqui pela Terra, a gente vê o quanto eles são humildes. Maria, né? Então logo é anunciado que ela está grávida, ela se põe, ela se coloca como serva do Senhor. Né? Foi anunciado a ela que ela iria gerar um Messias. Poderia se vangloriar, né? De maneira nenhuma. Sou serva do Senhor. No momento mais crítico de sua vida, em que seu filho lhe é tirado de maneira tão brutal, tão violenta, se revoltou? De maneira nenhuma. Se colocou como serva e mãe da humanidade inteira. São espíritos magnânicos. Esses espíritos, esses grandes espíritos que passaram pela Terra e que deixaram aqui seu legado, eles mostram o quanto eles foram humildes no momento de sua passagem aqui. E isso não os desmereceu em momento nenhum. A humildade é a simplicidade de coração. Não é a simplicidade material simplesmente. Não tem problema nenhum de ter simplicidade material. Qual o problema também? Muitas vezes nós viemos aqui, nos encarnamos e existem muitas situações que nós temos a capacidade e a oportunidade de estudar, de trabalhar, se tivermos essa oportunidade que façamos, e o melhor. Mas existem irmãos que infelizmente não têm ainda a oportunidade, apesar de vivermos em sociedade. Existem irmãos que estão à margem da sociedade, né? Isso faz eles serem menores que nós? Aquele irmão que não tem um alimento à mesa é menor do que aquele que tem o banquete? A gente tem que olhar para cada um com amor,
com afeto, entendendo que todos somos, todos irmãos, filhos do Pai maior. Que se nós estamos, seja lá qual for a posição que nós estamos enfrentando no momento, que a gente enfrente com coragem, com força, entendendo que tudo que vem em nossas vidas é para o nosso engrandecimento, para a nossa melhoria espiritual. Agora, também não posso julgar aquele irmão que por acaso não, né? Que a vida concedeu a ele bens materiais. Ele vai ser menor do que eu, porque ele tem bens materiais. A gente julga muitas vezes. Aquele que é rico, deve estar aprontando, às vezes não. A gente vê, por exemplo, a passagem de Zaqueu, que era o chefe dos publicanos em Jericó. Ou seja, era cobrador de impostos, né? Cobrava impostos para Roma. Numa época em que Roma pegava o dinheiro do povo para utilizar a seu bel prazer, para festas, para luxo e tudo mais. E as pessoas muitas vezes viviam na pobreza. Mas existia uma profissão, a profissão de cobradores de impostos. O Zaqueu, ele era chefe dessas pessoas, né? desses publicanos. Era a profissão dele naquele momento. E ele era muito julgado por isso. Só que ele era um homem honesto. Ele era um homem justo. Ele enriqueceu realmente por conta de sua profissão. E Jesus passa em sua cidade. E ele fala, eu quero ver esse homem. Quem é esse homem? Que todo mundo fala, né? Eu quero ver. E apesar de ele ser chefe e tudo mais, ele não pede para os seus servos, olha, abram um caminho para mim, para eu falar com ele, tudo mais. Não, ele aguarda Jesus. E ele é baixinho, então ele não consegue ver. Ele sabia que não ia conseguir ver Jesus passando, então ele sobe numa árvore, fica lá aguardando Jesus passar. Quando Jesus passa, Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, desce daí que eu vou ter que dormir na sua casa essa noite. E aí, ele todo feliz, era um homem poderoso. Veja bem, materialmente ele era poderoso, tá? Mas tá lá, escondidinho atrás da árvore. É todo feliz quando Jesus fala isso, desce da árvore. E os apóstolos, né? Aquele olhar, né? Os apóstolos somos nós. Eu sempre vejo isso, assim, esse olhar de julgamento. Peraí um pouquinho, o que é isso? O que é isso? E, enfim, ele recebe muito bem a Jesus, recebe muito bem a seus apóstolos. A multidão fica na sua porta e ele sabe que as pessoas estão lá com sede, com fome. Ele pede para seus servos, à época eram chamados de servos, mas que ofereçam uma alimentação para essas pessoas, todo feliz, oferece um jantar para Jesus, para os seus apóstolos, e começa a conversar com Jesus. E fala, Senhor, eu sei que eu tenho uma certa riqueza material, né? Mas eu sempre tento ajudar o próximo de alguma forma. E o que eu faço? Eu sei que existem muitos pais de família, que existiam muitos pais de família desempregados. Então eu comprei algumas cabeças de gado, comprei algumas terras, para que eles trabalhem nessas terras e possam sustentar seus familiares. E aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Zaqueu. E ele fala ainda que a glória de Deus entrou nesta casa, né? E aí Zaqueu fica feliz, porque ele nunca foi elogiado assim, dessa forma. As pessoas, muito pelo contrário, as pessoas sempre terminavam julgando, por tantas razões, né? Pela sua profissão, por ele ter dinheiro e tudo mais. Ele fica tão feliz que ele fala, Senhor, eu vou dividir metade dos meus bens aos pobres. E se por acaso eu fiz alguma coisa de mal para alguém, eu vou recompensá-los por 4 vezes mais. E Jesus fala, você é um homem bom, você é um servo fiel de Deus. Ou seja, não importa a sua classe social, se você é rico, se você é pobre, o que importa é o que você faz da sua vida, o que você faz com os seus bens.
os seus bens, ó. Né? Agora, lembrando também algo que me foi dito, que eu achei tão bonito, porque o que a gente faz com os nossos bens e com os nossos bens, a gente leva, né? Para quando nós, assim, fecharmos esses olhos materiais. E o que mais importa realmente é aquilo que a gente adquire de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, do olhar para o outro de maneira tranquila, de maneira serena no nosso dia a dia, ou seja, a nossa reforma íntima e o nosso trabalho emocional, o nosso controle sobre todas as nossas emoções. E muitas vezes a gente chega na espiritualidade e a gente não chega e, como eu posso dizer, a gente ainda não sabe como lidar com a situação. Por mais que a gente, né, que a gente tenha o conhecimento do desencarne e tudo mais, mas existe uma coisa chamada solidão, né? Aqueles que a gente aqui deixou, aqueles que de repente, o que será que estão fazendo, tudo mais. Então é um momento difícil realmente para quem está ali na espiritualidade, naquele momento que chegou. E se for da vontade de Deus, se for de nosso merecimento, a gente é socorrido e acolhido. Normalmente somos. E eu ouvi uma história muito bonita de um hospital da espiritualidade, que recebe exatamente os irmãos que terminam de desencarnar e que estão lá em tratamento. E eles, um dos tratamentos é o passear ali pelo jardim do hospital. O hospital tem um jardim lindo. Então, quando eles estão um pouquinho melhores, eles começam a passear por lá. E esses jardins são cuidados por jardineiros. Profissão linda, que a gente não encontra muito nos dias de hoje, né? Entre os encarnados. Esses jardineiros, eles ficam o dia inteiro ali, aptos a conversar com esses irmãos. E é exatamente esta a ideia, porque esses irmãos, enquanto estão lá dentro do hospital, eles estão lá chateadinhos e tal. Mas quando eles saem, né, para o jardim, que começam a ver aquelas flores bonitas, frondosas, eles começam a conversar e começam a desabafar o que está acontecendo com eles. Na verdade, esses jardineiros, eles têm uma formação. Esses jardineiros ou se formaram aqui na Terra, ou se formaram na espiritualidade, como psicólogos. Então, eles são psicólogos que tratam esses irmãos. Mas esses irmãos, naquele momento, se falarem para ele, olha, eu sou psicólogo, vou te tratar, a pessoa pode se fechar. Mas como o jardineiro, ela conversa, ela se abre e ela fala as coisas mais simples que elas querem falar naquele momento. E dizem que o tratamento ele surte muito efeito. Então, muitas vezes a gente fala assim, mas espera aí, o psicólogo tratando de um jardim? Sim, o psicólogo tratando de um jardim. E cuidando muito bem do jardim, diz que o jardim é maravilhoso. Nós temos várias potencialidades, a gente pode ser o que a gente quiser, quem a gente quiser. Vamos parar de rotular determinadas profissões. A gente faz muito isso aqui na Terra. Na espiritualidade não tem disso. Na espiritualidade, você é utilizado, você é bem utilizado naquilo que você pode doar. André Luiz fala do serviço de limpeza na espiritualidade, o quanto é importante. E isso faz a pessoa ser menor, ou melhor, ou maior, ou seja lá o que for. Não tem disso não, todos nós somos grandiosos no reino de Deus. Desde que você se proponha a trabalhar, a fazer. A humildade não é a simplicidade de bens materiais, é a simplicidade no que diz respeito ao que eu posso ser. Ou seja, eu estou aqui para receber tudo o que Deus assim me conceder, para que eu possa doar ao outro. Como conhecimento, como trabalho. Ajudando o outro a se elevar, inclusive. Tem coisa mais bonita do que ser mãe nesse planeta?
receber um filho de Deus, os primeiros momentos, em tudo, encaminhá-lo pela vida, conduzi-lo à sua evolução espiritual. Papel maravilhoso. Mãe, a gente vê o quanto é importante. 16h40 que a gente termina? 45. O quanto é importante nós trabalharmos em nós. Quem tem essa capacidade, esse dom, a mediunidade. Quem tem esse dom, que trabalha e que disciplina a sua mediunidade, que educa a sua mediunidade, ele consegue ter méritos maravilhosos. E ele começa a ver o quanto é importante nós nos dedicarmos a esse trabalho diário. Porque é diário, né? Em nossas vidas. É o estudo, é o autocontrole. E por que eu estou falando isso? Porque me vem uma mensagem também de Chico Xavier, que foi esse médium maravilhoso, extremamente disciplinado, e que teve o desencarne de sua mãe muito cedo. Ele não conviveu praticamente com sua mãe encarnada, só que ela nunca deixou de conviver com ele. Então, ele tem relatos lindos, relatos maravilhosos de sua mãe, que sempre o ajudou a seguir e a prosseguir com essa missão maravilhosa que ele tinha. Ela pedia a ele que ele seguisse adiante, que ele seguisse com humildade, que ele suportasse as dores, suportasse as aflições. E ele cresceu, recebendo as mensagens de sua mãe. Tinha momentos em que ela não vinha, porque assim era necessário que ela se ausentasse um pouco, por várias e várias razões. Mas teve um momento que um dia ela apareceu para ele, após um dia de trabalhos intensos, e sabe como é que é lidar com o outro, né? Não é fácil. Nós sabemos, nós vivemos em sociedade, nós sabemos o quanto não é fácil lidar com o outro, seja lá qual for a atividade que nós desempenhamos, mas seja lá o que for, isso nos faz crescer, isso que nos traz a nossa evolução. Então a gente não pode abrir mão do convívio em sociedade e fazermos o nosso melhor. Mas aí, o Chico Xavier, ele vê sua mãe e ele pergunta para ela: mãe, como é que a gente faz para vencer as dificuldades da vida e as lutas constantes? Como a gente vai fazer para vencer essas lutas? Ela falou: serve, Chico. Aí ele falou: mas as pessoas, elas maldizem a nós, muitas vezes, elas terminam falando de mim, né? Eu enquanto médium, falando da minha mediunidade, o que eu posso fazer? Serve. E aquelas questões da vida em que a gente não sabe, a gente tem dúvida se a gente está seguindo adiante, ou fazendo o correto, serve. Ou seja, tudo, sempre, todos os caminhos na vida, eles, seja lá o que for, que a gente tenha dúvidas, que a gente tenha medos, que a gente tenha desconfianças, o melhor remédio é servir. Servir sempre. E Chico fala, chega um momento que ele nem perguntou mais, porque ele viu que tudo que ele ia dizer, responder para ele: serve, serve, serve. Ou seja, servir ao próximo. Esse é o caminho. Então, quando a gente pensa: estou cansada de trabalhar, estou cansada de educar, estou cansada de ajudar, estou cansada de ser aquela pessoa que todo mundo busca, sirva. Sirva ao próximo. Sirva ao próximo assim como Jesus serviu a todos nós. Essa foi a lição que ele passou para nós. Jesus, a maioria das lições que ele nos passou era com exemplos. Mas existiram 3 palavras que ele dizia que a gente tinha que fazer. E aí ele dizia: faça, ame, seja caridoso
e seja humilde. Então, são 3 virtudes que ele passava para nós, que ele dizia que deveríamos fazer. E que temos que seguir. Amar, ser caridoso, ser humilde. Ser humilde para quê? Para dar, mas ao mesmo tempo receber. E ao mesmo tempo crescer. E ao mesmo tempo evoluir. O caminho evolutivo, ele tem que passar obrigatoriamente pelo caminho da humildade. Vamos deixar de lado o orgulho. Vamos deixar de lado essa chaga que nos maltrata, que nos engana, que nos ilude, que não nos leva a nada. Pouco importa as roupas que eu visto. O que importa é eu me sentir bem. Num dia de frio, graças a Deus, eu tenho um agasalho. Pouco importa que bairro que eu vivo. Meu bairro é bom, minha vizinhança é boa, dá para eu me locomover para o meu trabalho, que bom. Eu não preciso morar no bairro mais chique, mais elegante. É onde eu consegui ter o meu lar. Meu lar. Tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que você ter um lar para viver. E o principal, eu tenho um corpo nesse planeta maravilhoso que Deus assim me concedeu, que pode ter algumas situações que hoje pode me causar uma dorzinha aqui, um desconforto ali, mas Ele me faz seguir adiante, seguir em frente, trabalhar, entender a vida, porque a vida, ela está aqui para a gente entendê-la, que nós façamos isso, e façamos isso com dignidade, agradeçamos a Deus pelo corpo maravilhoso que nos foi dado. Ah, mas eu engordo, eu sou baixinho, seja lá o que for, não coloque defeito no seu corpo de maneira nenhuma. Nós temos um corpo maravilhoso, que nos ensina e nos educa, nos traz a paz de espírito, de sabermos que estamos fazendo o melhor. Que nós possamos assim, seguir sempre adiante em nosso caminhar. Que Jesus abençoe a vocês, abençoe seus familiares. Que a gente possa sempre seguir o caminho dele. Ou seja lá quem estiver em nosso caminho, que a gente tiver que lavar os pés, que a gente assim o faça. Com muito orgulho e com muito prazer. Tenha ele como exemplo, sempre, em suas vidas. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos.